Preparado para a conclusão de nossa playlist? Então se ajuste na sua cadeira que eu vou te ensinar agora como criar uma rotina no Dynamo que vai inserir tabelas nas suas folhas de impressão que vão quantificar somente os elementos da vista inserida na folha. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e agora nós estamos chegando na última parte dessa nossa playlist, onde eu ensinei você a criar várias rotinas que são bem úteis no dia a dia de projeto do Revit. Já teve rotina para inserir tag, já teve rotina para criar plantas de piso por ambiente. A última aula eu ensinei você a criar uma folha com plantas de piso dentro, dando apenas um clique no Dynamo. E agora, para a gente encerrar o nosso combinado aqui, eu vou te ensinar a inserir nessas folhas tabelas que estão programadas para quantificar apenas os elementos daquela vista, certo? E se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se possível, compartilha não só esse vídeo, mas logo toda essa playlist para seus colegas, amigos de trabalho, para que eles possam também aprender esse conteúdo e ajudar aqui no engajamento. Deixe um comentário, deixe seu feedback. Se tiver dúvidas também, fique à vontade. Ou então, se você preferir, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, o @neurobim, ou até mesmo me mandar um e-mail através do contato@neurobim.com, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Cá estamos de volta ao nosso projeto. Seguindo o rumo da nossa última aula, eu criei aqui as nossas folhas, já com os nomes e as numerações e as plantas de piso já criadas, inclusive na posição certinha. Se você não conferiu esse vídeo, fica a dica, eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida, vale muito a pena, até para você conseguir acompanhar esse vídeo de hoje. Até eu vou usar várias coisas que eu usei na aula passada de novo nesse vídeo, então já vai dar uma acelerada. E vamos agora fazer o processo de inserção das tabelas. Só que antes da gente ir para o Dynamo, eu preciso te mostrar algumas coisas que você tem que fazer no Revit, certo? A primeira coisa que você tem que fazer é criar as tabelas. Então, nesse caso, nesse exemplo que a gente vai trabalhar hoje, eu quero inserir aqui as tabelas de janela e a tabela de porta. Só que eu quero que essa tabela de janela e porta, ela me mostre somente as quantidades de janelas e portas presentes neste ambiente aqui, certo? Então, além de você criar a sua tabela já no padrão do seu escritório, com os tipos de tamanhos de texto, tipo de fonte, os parâmetros que normalmente vocês colocam na tabela, além de você criar todo esse padrão aqui, que é seu, você vai vir aqui ó, em filtro, e você vai marcar essa opção aqui, ó, filtrar por folha. Se você estiver usando versão 2022 do Revit ou qualquer versão anterior, essa função ela não vai estar presente. Ela só foi criada a partir da versão 2023 do Revit, certo? Então, se você estiver na versão 2023 ou 2024, como eu estou agora, você pode marcar essa opção. E essa opção serve justamente para que quando você inserir essa tabela numa folha, ela mostre somente as quantidades da vista que está também inserida na mesma folha. Então, se eu pegar essa tabela aqui e colocar ela na folha onde eu tenho o meu quarto suíte, ela vai mostrar somente as quantidades da suíte. Se eu colocar essa mesma tabela numa outra folha onde tem o banheiro da suíte, aí ele só vai mostrar as quantidades do banheiro da suíte, certo? Então, a ideia é essa. Perceba que o macete para quantificar elementos da vista não está no Dynamo, mas sim no Revit, uma função que foi criada na versão 2023, certo? O que a gente vai fazer no Dynamo, basicamente, é duplicar essas tabelas que já estão configuradas e programadas para trabalhar do jeito certo. Eu vou duplicar essas tabelas para poder inserir elas nas minhas folhas, beleza? E aí a gente vai fazer já a configuração para inserir já na posição certinha, igual a gente fez com a vista na aula passada. Bom, cientes disso, vamos então abrir aqui o nosso Dynamo. Como sempre, eu gosto de trazer primeiro os nós que são a chave do resultado da nossa rotina, porque a partir deles a gente consegue entender o que a gente tem que buscar para poder chegar nesse resultado, certo? Então, o primeiro deles é justamente o que vai duplicar os nossos quantitativos, e nós já usamos esse nó na nossa primeira aula. É o View Duplicate View. Esse nó ele serve para duplicar qualquer vista que exista no Revit, e a tabela é um tipo de vista também que existe no Revit. Então é ele que nós vamos usar para duplicar as nossas tabelas
e depois inserir uma tabela em cada folha de impressão, certo? Então esse é um dos nós que eu vou utilizar, e o outro nó que eu vou utilizar é o que vai inserir a tabela na folha, que o nome dele é Schedule on Sheet by Sheet Schedule Location. É esse aqui, ó. É essa última opção aqui, ó, by Sheet Schedule Location. Nesse nó eu preciso informar qual é a folha, eu preciso informar qual é o quantitativo, a tabela, e depois eu vou informar a localização dessa tabela, certo? Alimentando essas três informações, a gente consegue, então, realizar aqui o objetivo da nossa rotina. Esse aqui eu já vou até aproveitar e duplicar, porque como nós temos duas tabelas, a gente vai ter que repetir todo o processo que a gente fizer em uma, a gente vai ter que repetir para outra também. Então, por isso, a gente vai ter duas opções aqui. Se você tivesse três tabelas, vamos supor que você tivesse uma tabela de peças de gabinete, para poder quantificar de repente elementos de um armário modular ou então um móvel planejado. Aí você teria que ter aqui, ó, mais um nó desse. Quantos você vai ter tantos nós quanto a quantidade de tabelas que você quiser criar, beleza? Então essas são as nossas entradas. Aqui eu vou colocar a informação da minha tabela, vou alimentar depois com um sufixo e aí a gente vai processar para poder chegar depois aqui no nosso resultado. Bom, de início, vamos então puxar o elemento de mais importância para a criação dessa rotina, que são as nossas folhas. É a partir das nossas folhas que nós vamos buscar informações que vão alimentar esses três nós que a gente já tem aqui. Então, mais uma vez, eu vou puxar aqui o clássico All Elements of Category, certo? Para pegar todos os elementos de uma categoria. Vou puxar aqui a entrada Categories e vou buscar pelo nome folhas, certo? Então com isso eu puxei todas as minhas folhas, mas eu quero apenas aquelas que falam sobre os meus detalhes que eu criei na aula passada. Então eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na aula passada também. Eu vou pegar o nome da folha, no caso aqui eu pego o nome da folha, eu vou pegar os nomes das folhas, então todas aqui, e vou filtrar aquelas que contêm a palavra detalhe. O mesmo procedimento que a gente fez na aula passada, ó. Mesma coisa. A gente poderia até entrar na rotina da aula passada e dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse pedacinho, porque é a mesma coisa, certo? Só muda a categoria, que antes a gente estava pegando vistas, agora a gente está pegando folhas, certo? Feito isso, eu tenho a minha máscara, eu posso então aplicar aqui o meu filtro e eu vou aplicar ele duas vezes. Na primeira eu vou filtrar as folhas e na segunda eu vou filtrar os nomes das folhas, certo? Então, de novo, eu tenho aqui em cima a minha lista contendo as folhas de detalhe e embaixo eu tenho uma lista contendo os nomes das minhas folhas de detalhe, certo? Essas folhas eu já posso alimentar aqui, porque já é uma das minhas entradas. Com relação aos meus schedules, eu vou usar os nomes das folhas para poder estabelecer um padrão de nome para as minhas tabelas. A princípio, as minhas tabelas elas estão nomeadas assim, ó, tabela de janela traço ambiente. E aqui, tabela de porta traço ambiente. Então o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero incluir nesse nome, já que eu vou duplicar, eu quero incluir o nome do ambiente a qual ela vai se destinar. Então, por exemplo, a tabela de janela da cozinha, eu quero colocar tabela de janela traço ambiente, espaço cozinha, certo? Eu quero adicionar esse sufixo para duplicar as minhas tabelas e eu já saber qual tabela vai pertencer a cada ambiente. Só que aí, para eu aplicar esse sufixo, eu preciso buscar, então aqui ó, no nome da folha, o nome do ambiente. Aqui a gente tem o nome detalhe nível 1 traço suíte. Eu não quero nada dessa primeira parte aqui, eu quero só esse finalzinho, que é o nome espaço suíte, porque é esse pedaço que eu quero retirar do nome da folha e incluir no nome da tabela, certo? Então, para a gente separar esse texto em dois, a parte que eu quero e a parte inicial que eu não quero, eu vou usar um nó, que é o string.split. Split quer dizer justamente o quê? Dividir, separar.
Então eu vou colocar aqui a string e aqui eu vou determinar qual vai ser esse separador, qual é o elemento que vai justamente definir o que fica para um lado e o que fica para o outro. Esse elemento é o espaço traço, certo? Quando a gente plugar aqui o espaço traço, olha o que acontece. Ele vai me dividir aquela primeira string em duas strings, dois textos. Na primeira a gente tem detalhe nível 1, e aí o espaço traço foi removido do texto, e aí a gente tem o segundo pedaço, que é espaço switch. Então eu já tenho não só o nome do meu ambiente, mas eu também já tenho o espacinho antes, que vai servir para depois plugar ali o meu sufixo, certo? Como eu tenho aqui uma lista contendo dois elementos, o primeiro não me interessa, o segundo é o que realmente importa, então eu vou usar aqui, ó, um getItem@index, aqui já apareceu, que é justamente para poder pegar um item com base em um determinado índice. E o índice que eu quero é o índice 1, porque se a gente reparar, a gente vai ver que os nomes dos ambientes estão no índice 1, ó, índice 1, índice 1, índice 1, índice 1, mas eu não posso simplesmente botar aqui desse jeito, porque se eu botar índice 1, ele vai pegar essa lista aqui, ó. Ao invés dele pegar o segundo item de cada sublista, ele vai pegar a segunda sublista. E não é isso que eu quero. Então eu preciso vir aqui, ó, e aplicar um nível. E aí eu vou colocar a opção level 1 aqui. E vou ter que mudar essa amarra, essa treliça para mais longo. Aí quando eu faço isso, ele entende agora que eu estou querendo pegar o segundo item de cada sublista em todas as minhas sublistas, certo? Então eu tenho que mudar a treliça e tenho que aplicar aqui o nível level 1, beleza? Então pronto. Tenho aqui agora os meus nomes. Eu já posso inclusive incluir aqui, ó, nos meus sufixos, porque ambos vão ter o mesmo sufixo. Para a gente finalizar, o que a gente tem que fazer agora é somente adicionar as nossas tabelas. E aí para adicionar as nossas tabelas, eu vou buscar aqui o NoViews, onde eu posso selecionar uma vista, e a tabela é uma vista, e eu vou descer aqui até onde eu tenho a tabela de janela, posso plugar ela aqui, e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e vou colocar a tabela de porta. E aí você pode vir e plugar aqui. Se tudo deu certo, você já pode ver no Revit que as suas tabelas já foram duplicadas. E de fato foram, pelo menos aqui deu tudo certinho, ó. Tabela de janela cozinha, quarto 1, quarto 2, sala de estar, sala de jantar, lelelelele. Pronto. Criei uma tabela para cada ambiente. E eu criei duas tabelas para cada ambiente. Perfeito? Se você tivesse mais uma tabela, você teria que, como eu disse, você teria que chegar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e aí teria que modificar, aqui, incluir a sua terceira tabela nesse nó daqui. Beleza? Deixa eu dar um Ctrl+Z aqui. Então, dupliquei as minhas tabelas. Agora eu preciso incluir todas as minhas tabelas numa única lista, porque perceba que nesse nó aqui ele só tem uma entrada. Então eu não posso simplesmente chegar e fazer isso, porque aí eu não estaria incluindo as duas tabelas na mesma folha, eu estaria incluindo apenas uma tabela. Então eu preciso agrupar esses dois nós em um só, para eu ter uma única entrada que eu vou jogar aqui no meu nó final. E aí o nó que a gente normalmente usa para poder agrupar listas é o próprio list create, porque é a partir dele que eu consigo pegar dois ou mais elementos e converter numa coisa só, numa única lista. Então aqui eu vou adicionar dois itens. No primeiro eu coloco a minha lista de tabelas de janela e no segundo vai entrar a lista de tabelas de porta. Se a gente olhar aqui esse resultado, a gente vai ver que nós temos aqui uma lista contendo as tabelas de janela e uma segunda lista contendo as tabelas de porta, certo? Se eu simplesmente chegar e plugar isso aqui, a gente vai ter um erro. Por quê? Porque o Revit ele vai entender que você quer, na primeira folha do seu projeto, você quer inserir todas essas tabelas aqui, ou seja, você estaria inserindo todas as tabelas de janela na primeira folha, e na segunda folha você estaria inserindo todas as tabelas de porta. E todas as outras folhas iriam ficar sem nenhuma tabela, certo? É isso que o Revit vai entender se você simplesmente fizer esse movimento aqui. Então o que eu preciso fazer, na verdade, é inverter essa ordem de organização
de forma que eu tenha uma quantidade de listas que corresponda à quantidade de folhas que eu quero criar, e cada uma dessas listas vai ter uma tabela de janela e uma tabela de porta, certo? Existe um nó que ele faz exatamente isso que eu acabei de dizer, de forma bem tranquila, que é o nó de transpose. O transpose, ele muda, ele inverte a forma como está organizada a nossa lista. Perceba que nós temos aqui, ó, duas listas contendo 10 elementos em cada. O que ele vai fazer é criar 10 listas contendo 2 elementos em cada. Ele vai inverter essa organização. E aí, com isso, quando eu faço essa inversão, eu tenho agora 10 listas, ou seja, eu tenho uma lista para cada folha que eu vou criar, e cada lista contém uma tabela de janela e uma tabela de porta. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo para o Revit, ó, você vai pegar a primeira folha e você vai inserir a tabela de janela da suíte e a tabela de porta da suíte. A segunda folha, você vai inserir a tabela de janela do quarto 2 e a tabela de porta do quarto 2. E assim sucessivamente. Então aqui eu estou garantindo que o raciocínio, a lógica de processamento está sendo mantida. Para a gente finalizar, falta somente a location, a localização dessas tabelas. Se eu quisesse facilitar aqui, bastava eu buscar aqui um nó chamado origin, que é o ponto de origem, e plugar aqui. Se eu plugasse esse origem aqui, todas as tabelas iriam vir uma em cima da outra, cada uma em sua folha, obviamente, né? Mas uma em cima da outra, e depois eu ia ter que ir folha a folha ajustando a posição daquela tabela. Eu não quero isso, eu quero tentar, igual a gente fez na aula passada com as folhas, eu quero tentar chegar num valor em que as tabelas já fiquem mais ou menos na posição certinha, para a gente não ter esse trabalho de manualmente ajustar a posição da tabela, certo? Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer também um procedimento parecido com o que a gente fez na aula passada. Eu vou criar pontos com base nas coordenadas, e esses pontos é que vão determinar a posição de cada uma das minhas tabelas. Como são duas tabelas, então são dois pontos diferentes. Eu posso dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, e eu posso aproveitar até e tirar a visualização da geometria para ele não ficar aparecendo lá no Revit e nem aqui no espaço 3D do Dynamo, beleza? Fiz isso, agora eu vou colocar aqui alguns numbers, vou criar aqui alguns nós de number. Eu preciso de um para ser a minha coordenada X. Eu vou até mudar o nome, para renomear ele, basta você clicar duas vezes aqui onde tem o nome, ó, e aí você pode digitar. Isso aqui vai ser a minha coordenada X, que eu vou adotar 0.67, certo? E vou colocar aqui. Esse número não é por acaso não, eu já testei antes, para a gente não ficar perdendo tempo aqui. Então eu não estou adivinhando não, eu já tinha testado antes, esse número vai dar certinho. Mas eu vou explicar por que eu estou agora usando um number no lugar de usar um code block como eu fiz da outra vez, certo? Isso aqui tem um significado. Essa vai ser então a minha coordenada X. A coordenada X é o eixo horizontal. Como as duas tabelas vão estar alinhadas no eixo horizontal, então ambas vão ter a mesma coordenada X. Elas vão mudar a coordenada Y. Uma vai ficar um pouquinho mais em cima, a outra vai ficar um pouquinho mais embaixo, certo? Então aqui agora eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou mudar o nome para coordenada Y, e eu vou adotar aqui um valor. Na verdade aqui tem que ser coordenada Y. Aí eu poderia botar J de janela, né? Ou até poderia escrever janela, alguma coisa assim, né? Pode ser também. Vou botar janela. Coordenada Y janela, porque depois eu tenho que saber diferenciar uma da outra, né? E aqui é coordenada X, Y, porta. A Y janela vem para cá, porque é em cima que a gente está trabalhando com janela, e a porta vem embaixo. A Y janela eu vou adotar 0.2 e a Y porta eu vou adotar 0.15, para ela ficar um pouquinho mais embaixo da janela, beleza? E por fim, nós teríamos aqui a nossa coordenada Z, que na verdade é 0, e como esse nó ele já tem como valor padrão do Z o 0, eu nem preciso na verdade inserir nada. Ele já está programado com esse valor, então isso aqui já está atendendo o nosso objetivo. O que eu vou fazer agora é mais ou menos esse procedimento que eu fiz aqui. Eu tenho duas informações, precisam ser convertidas em uma só para eu poder alimentar aqui o meu location. Então eu poderia chegar aqui, ó, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí alimentar aqui os meus points
e depois incluir o meu transpose aqui. Aqui tem um pequeno detalhe. Se eu simplesmente fizer isso, o que acontece é que eu vou ter só um ponto, mas eu tenho 9 folhas, certo? Ou 10 folhas, não sei. Eu tenho mais de uma folha, mas eu só tenho um único ponto. Quer dizer, eu tenho 2 pontos só, né? Eu tenho um ponto para uma tabela e um ponto para outra tabela. Mas eu teria que ter 2 pontos para cada folha. Então, se eu tenho 10 folhas, eu teria que ter 10 listas com 2 pontos em cada uma delas, certo? Os pontos são os mesmos, só que eu preciso ter essa quantidade de listas, porque na hora que eu inserir aqui, o Revit ele tem que entender que a primeira folha vai ter essas 2 tabelas que estão aqui, essas 2 primeiras tabelas, e esses 2 primeiros pontos. E aí a segunda folha tem essas 2 tabelas que estão aqui, e os 2 segundos pontos. Entendeu? Então tem que ter essa mesma quantidade de hierarquia, a mesma quantidade de listas, de elementos, para a lógica fazer sentido dentro do Revit. E aí o que é que a gente faz? A gente já tem os pontos, eles são iguais, eu só preciso aumentar a quantidade de listas que eu vou ter. Então eu vou usar um nó aqui, que é praticamente um repetidor de listas. O nome dele é List Cycle, de ciclo, certo? O que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar aqui esse ponto e vou incluir aqui na minha lista, e eu preciso informar a quantidade de vezes que eu vou repetir esse valor para poder criar então a minha lista. E essa quantidade de vezes vai ser exatamente a quantidade de folhas que a gente tiver no nosso projeto, né? Então eu vou usar aqui um count, eu vou pegar aqui a quantidade de folhas e vou alimentar esse meu amount. A gente já usou também o list count aqui nas últimas aulas, acho que já deve estar, é bem simples, né, o funcionamento do list count. E aí agora olha o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho aqui agora uma lista contendo a mesma quantidade de pontos, só que na quantidade de folhas que a gente tem, contendo os mesmos pontos na quantidade de folhas que a gente precisa. Agora eu venho, alimento aqui, e aí agora eu tenho o meu transpose com a minha quantidade de listas e pontos tudo certinho. Se a gente quiser sumir aqui de novo com a geometria, eu tenho que tirar aqui a visualização da geometria, aqui também e aqui também. E aí agora eu posso então fazer a conexão final. Só que antes disso, como sempre, ó, vamos mudar aqui para o manual, vamos conectar aqui. E se você quiser salvar a sua rotina, ó, a hora é agora, certo? Salve aí a sua rotina e vamos executar. Vamos ver o que é que acontece. Dá uma olhada aqui. E pronto. Cá está então as nossas tabelas criadas. Elas já tinham sido duplicadas anteriormente. Aqui estão elas criadas na suíte. E aí aquilo que eu tinha falado, ó. O nome, ambiente suíte. Tabela de porta ambiente suíte, e ela mostra somente a quantidade de elementos daquele ambiente. J1 e J2, que são essas 2 janelas aqui, essa e essa. Eu tenho 2 portas, que é P2 e P3, que é a porta de acesso ao quarto e a porta que vai para o banheiro. E se eu for olhando os meus outros ambientes, eu vou percebendo que seguiu esse padrão. As tabelas vieram com os nomes certinhos e elas estão representando exatamente as quantidades, né, os elementos que estão dentro daquela respectiva vista. Uma coisa, uma curiosidade, eu tentei aplicar também aqui tabelas de levantamento de material para poder quantificar, por exemplo, o material de parede dentro desse ambiente. Mas o Revit ainda não está, esse filtro por folha ele ainda não funciona tão bem assim. Porque quando eu coloco para filtrar, por exemplo, o material de parede, ele pega, se essa parede aqui, por exemplo, ela tiver contínua, ela passar desse espaço para outro espaço, o Revit não vai pegar só o quantitativo que está aparecendo aqui. Ele vai pegar todo o quantitativo de toda a parede. Então, se você tem um elemento que só uma parte dele aparece na vista, o Revit não vai pegar somente aquela parte visível, ele vai pegar o todo daquele elemento. Então, quando eu apliquei levantamento de material, piso ou parede, né, com o filtro por folha, não funcionou bem. Por isso que inclusive eu nem trouxe aqui para essa aula. Mas se você trabalhar com quantidades, porta, janela, peças hidrossanitárias, mobiliário, aí funciona muito bem. Então é ótimo para quem está trabalhando com detalhamento de interiores,
porque você consegue quantificar ali a quantidade de peças que você vai ter para poder montar um determinado espaço e você consegue rapidamente aqui, ó, gerar a folha com a planta baixa daquele espaço, as tabelas de quantitativo, tudo em poucos cliques. E agora, como a gente encerrou a nossa playlist, o nosso todo, eu quero rebobinar até o início para te mostrar todo esse processo que a gente fez nas últimas aulas acontecendo sequencialmente e para você ver o tempo que a gente pode ganhar usando rotinas do Dynamo. Antes, só um detalhe que eu já ia me esquecendo. Aqui, ó, eu coloquei numbers ao invés de colocar o code block, como a gente vem fazendo, porque você pode fazer o seguinte, ó, você pode chegar aqui com o botão direito e marcar essa opção, Add Entrada. Aqui também você pode fazer o Add Entrada e Add Entrada. Quando você marca Add Entrada, quer dizer que lá no reprodutor do Dynamo, você pode determinar esse valor sem precisar entrar no Dynamo para poder mexer aqui nos nós. Então lá mesmo no reprodutor a gente já conseguiria mexer nesses valores para poder fazer ajustes na posição X e Y, sem precisar estar abrindo o Dynamo, certo? Se eu tivesse colocado o Code Block, o Code Block não tem a opção Add Entrada, então eu não conseguiria habilitar essa função. E perceba que é importante você poder configurar a posição, porque a depender de quantas tabelas ou do tipo de tabela que você vai colocar, pode ser que você tenha que fazer ajustes nesse posicionamento, entendeu? Colocar a janela um pouquinho mais para cima, talvez a tabela de porta um pouquinho mais para baixo, jogar um pouquinho mais para a esquerda se a folha for maior, ou um pouquinho mais para a direita se a folha for menor, entendeu? Então é interessante que esses três nós aqui eles sejam as suas entradas, e aí é só você criar eles como number, e depois você clica com o botão direito e marca essa opção, é de entrada. Também seria interessante a gente marcar esses nós aqui como sendo de entrada, porque se você quiser um dia trabalhar com outro tipo de tabela que não sejam especificamente esses dois tipos, você tem essa opção também. Então só para ilustrar eu vou deixar aqui marcado, e aí você pode salvar essa rotina. Agora vamos ver o resultado final de todas essas aulas, de todo esse aprendizado que a gente teve nas últimas semanas. Estou aqui com o meu projeto zerado. Primeiro de tudo, vamos duplicar vistas por ambiente. E eu vou usar o reprodutor, eu não vou abrir o meu Dynamo. Eu selecionei a pasta onde eu salvei todas as minhas rotinas e eu vou chegar aqui, ó, e vou dar o play no meu duplicar a vista por ambiente. E automaticamente ele já gerou aqui, ó, a minha vista da cozinha e do quarto, como a gente já viu nas aulas passadas. Agora eu vou aplicar as tags nas vistas. Então eu vou colocar aqui, ó, a minha tag na cozinha, vou colocar aqui a tag no quarto, no outro quarto, na sala de estar, sala de jantar, banheiro da suíte. Pronto. Não precisa colocar em todos, né? Só alguns para a gente poder depois verificar a ilustração. E agora eu vou criar folhas com as vistas já na localização. Vou dar o meu play. E aí agora ele já criou as folhas com as vistas lá e as tags já criadas bonitinhos, as folhas com o nome certo e a numeração também certinha. E por fim, eu vou inserir agora as minhas tabelas, aplicando tabelas nas folhas. Se você quisesse editar as entradas, aqueles valores que a gente configurou lá atrás, era só você clicar aqui, ó, na rotina, que aí ele vai abrir a opção da gente editar, ó, a coordenada X, coordenada Y, a coordenada Y da janela, da tabela da porta, e você poderia escolher quais tabelas você quer duplicar e inserir aqui no seu projeto, certo? É só você mexer esses valores e aí você pode depois executar, que aí ele já vai aplicar, não só duplicar as tabelas, como também já inserir todas elas em todas as folhas. Então olha que legal, o que a gente fez aqui em 1 minuto, eu desafio aí, quanto tempo você levaria para fazer, né? Se fosse fazer na mão grande, bastante tempo, né? Imagine duplicar vistas, aplicar a região de recorte, colocar as tags, criar as folhas, colocar as vistas nas folhas, inserir tabelas de quantitativo, tudo isso, né? A gente fez aqui bem rapidinho. Vale ou não vale a pena você ter um certo domínio de Dynamo se você trabalha bastante com Revit? Eu acho que vale. E aí eu já aproveito para deixar aqui uma última dica, que é dar uma olhada no meu curso. Eu tenho um curso de Dynamo, tá aqui, o link dele está aqui na descrição do vídeo. E esse é um curso completo de Dynamo. E você não precisa ter nenhuma base de programação
para acompanhar esse curso do início ao fim. Eu vou desde as bases do mais elementar do entendimento do Dynamo até os níveis mais avançados, onde a gente trabalha com code block, a gente faz a questão dos níveis que eu mostrei aqui nas aulas, as amarras também, você vai entender muito bem como é que funciona cada coisa, trabalhar com listas, sublistas, a gente cria elementos no Revit usando o Dynamo, a gente extrai informações para planilhas, a gente gera folhas de impressão com quantitativo e tudo. Então assim, é muita coisa, é um universo enorme de possibilidades que pode se abrir se você tiver um bom domínio do Dynamo. E se você curtiu essas aulas, se você curtiu a minha didática, eu acho que vale a pena dar uma conferida nesse curso. E qualquer dúvida, não se esquece, deixa um comentário, fala comigo lá no Instagram, @neurobim, ou me manda um e-mail através do contato @neurobim.com. E se você curtiu esse vídeo, toda essa playlist, essa saga de aprendizado, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e essa playlist com seus amigos. E do mais, meu muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Eu te vejo na próxima aula.